Olá, muito boa noite. Já é quinta-feira, já é dia 17 de outubro e já é hora de você saber o que anda acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, em especial naquele mundo, naquele país diferente que se chama Brasília, onde a coisa parece uma roda gigante. Uma hora os que estão em cima são os bacanas, daqui a pouco os que estão em cima é uma roda gigante. E tem a mesma sensação daquele chapéu mexicano quando você vai no parque de diversões, porque eles arrodeiam a tua cabeça tanto, que chega uma hora você não sabe mais quem você é quem se dá com quem vai julgar quem. É uma bagunça, para dizer uma coisa bem delicada. Prestem atenção nas manchetes do programa de hoje, vocês vão entender melhor. Vitorino. Mas o STF está julgando, em primeira instância, e a sessão que começou hoje foi apenas de manifestação dos amigos da corte, os amigos clube. Mas o ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator, na saída já anunciou inclusive o placar. Vou dizer depois. Edson Brits é condenado a pagar 5 mil de pensão até os 25 anos para a filha do jogador Daniel. Vou falar sobre a queda da inflação. Caiu bastante. Se a recessão fechou mais de 300 mil empresas nos últimos anos, setembro é o mês com o melhor emprego formal em 6 anos. Mas nem tudo é bagunça no Brasil. Parece que os criminosos são bem organizados. A gente conta o crime de Viracopos. Senado aprova projeto que obriga a SUS a fazer exames de câncer em 30 dias. Vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, o verdadeiro descaso, a vergonha das autoridades dessa republiqueta de banana que é o Brasil. Falando em vazamento, agora para o vazamento de áudio. O vazamento de áudio mostra líder do PSL na Câmara dizendo que vai implodir o presidente Bolsonaro. Mas quando questionado pelo jornalista, ele disse não é bem assim. Nessa hora, senhoras e senhores, eu gostaria de ter um dado para atirar aqui e ver qual deles vai começar a falar, porque os assuntos todos são muito importantes, são palpitantes, né? E é uma coisa muito complicada. Maroni. Tu sabe quem é o Maroni? O Maroni é um grande amigo nosso aqui desta casa, desses diretores. Me comprou 20 livros até. Viu? O Maroni, olha, já diz a bondade, a generosidade da pessoa. Eu quis dizer Marconi. Mas me senti honrado. Então, honradíssimo, porque é uma pessoa maravilhosa. O Maroni, que é o dono da Bahamas lá em São Paulo. É verdade, bem conhecido. Lá ele vende outra coisa. Quando ela me confundiu, eu me assustei um pouco. Não, mas é o Maroni aqui de Porto Alegre. Pois é, bom, no meio de tudo isso, né, no meio de toda essa roda gigante, toda essa montanha, acho que tá muito mais com cara de montanha-russa. Ah, também, mas o chapéu mexicano também é complicado. É ruim, né? No meio de tudo isso, né, o plenário aprovou, então, um projeto de lei da Câmara, o projeto de número 143, ainda do ano passado, que garante aos pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, com suspeita de câncer, o direito à biópsia no prazo máximo de 30 dias. Antes eram até essa aprovação, o prazo era de 60 dias. E aí o que acontece? É óbvio que havia a necessidade de algo ser feito em relação a isso. Tanto é que esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, sob a relatoria do senador Nelsinho Trade, do PSD, do Mato Grosso do Sul, que lembrou o óbvio, né, em relação a isso. Uma frase dele aqui, abre aspas. O momento da detecção do câncer impacta decisivamente a sua letalidade, ou seja, o percentual de pessoas acometidas que vêm a falecer por causa da doença. Afinal, pouco adianta instituir o tratamento para as doenças mais graves como o câncer, um período que começa aí a partir então de 60 dias, às vezes o resultado acaba se dando de forma trágica antes desse período. Então, esse prazo passa a contar a partir da solicitação de um médico responsável, então você faz a consulta toda, constatou, o médico lhe diagnosticou com isso, a partir daí o SUS tem o prazo de 30 dias para começar a lhe oferecer esse tratamento.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, citou até, inclusive, dados do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que 300.140 novos casos foram registrados entre os homens e 282.450 casos entre as mulheres. Só no ano passado. Só no ano passado. E aí os últimos dados mostram aí os da mortalidade, né, que são bastante assustadores também, apontam para 107.470 homens e 90.228 casos em que acabou terminando. Tem um maior número de mulheres com o diagnóstico e uma mortalidade menor de mulheres. Não, na verdade é parelho. Os homens são 300.140, né, de casos diagnosticados, as mulheres 282.450. Então segue a proporção. Segue na proporção, tanto dos casos diagnosticados quanto os que acabam gerando aí a Vocês acham que isso vai ser cumprido? Pois aí é que 60 dias não é cumprido, 30 é mesmo. Aí é que tá, porque eu estava olhando aqui, enquanto eu separava alguns materiais, eu vi casos aqui de, por exemplo, pessoas que estão, aí acabaram assumindo a bronca por conta própria, mas que estão aguardando aí alguma decisão, alguma resposta do SUS há 2 anos, 3 anos. Isso é muito mais do que 60 dias, né? Não é? Imagina, se 60 não são cumpridos, não, passou anos. Aí ele entra na justiça, a justiça leva mais 2, 3 anos. Ou como 11, como o último caso que a gente viu recentemente. E o pior, a ministra Rosa Weber deixou dormir na mesa dela um processo que o cidadão morreu pedindo remédio. E o pior é que a população tem acesso a essas notícias, ouve e vai atrás disso. Porque nem todos têm esse entendimento que não adianta ter a lei, que não adianta ter obrigatoriedade, se elas não são efetivadas. Por quê? Porque nós não tem como. Mas também fazendo aqui um advogado do diabo, e é óbvio que eu não defenderia algo que estivesse errado ou falho em relação à sociedade, mas realmente, quando eu vi os números ali, por exemplo, só entre homens, 300.140, você somar isso com as mulheres, isso só em 2018, são quase 600.000 casos diagnosticados no ano, não há SUS que comporte isso. Não há. Aí também tem que, é por isso que eu digo, também há de se entender que chega uma hora que por isso as campanhas todas, principalmente em relação ao câncer, a prevenção, é claro, eu entendo por isso que os países desenvolvidos têm índices pequenos, por quê? Porque eles trabalham na prevenção. Não, mas assim, que fique claro, eu já disse aqui, o meu pai foi vítima de um câncer, então eu sei que tem todo o caráter genético por trás disso. Quando eu falo em prevenção e se cuidar, são coisas que a gente pode sim evitar o aumento da possibilidade, cuidar da alimentação, cuidar hábitos, né? Tu é um que deve periodicamente fazer teus exames, porque tu tem casos na família. Exatamente. E não só do pai, né? Tive que começar bastante cedo, graças a Deus tudo certo, mas comecei, fiz aquele dia, aquele alerta aqui em relação... O gaúcho ainda tem isso muito forte, né? Esse ranço com alguns exames aí. O exame da próstata, essas coisas. Essa bobagem de uma bobagem. O Marne vai bem Muitas feliz. vezes custa a vida das pessoas. Uma segunda opinião. O Mário vai bem feliz, Agora, eu vou falar um negócio para você. Você usou uma expressão aí interessante, Marconi. O SUS não resiste, o Caixa não resiste. Eu concordo que é pesado. Mas quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Foi destinado agora 1,7 bilhão de reais de fundo eleitoral para os partidos fazer festinha. Né? Os líderes dos partidos viajar para o exterior, para paraíso fiscal, aquelas coisas. Esse 1,7 bilhão é reajustado a partir da última eleição. Ou seja, o valor referência 1,7 bilhão, referência de 2018, que em 2020 vai ser reajustado. Então vamos colocar 1,8 bilhão. 1,8 bilhão. Amigo, um pequeno hospital custa em torno de 10 milhões de reais. Alguma coisa em torno de 70 leitos com 6 leitos para emergência. Ao ano? Então, vamos fazer a conta rapidinho. Nós temos aí 1.800 hospitais. Você fala 10 milhões para construir e aparelhar. 1.800 hospitais. Vamos dividir pelas unidades da federação. Dá aproximadamente 78 hospitais para cada unidade da federação. 78 hospitais para cada estado da federação, para atender essas pessoas que o Marconi relatou agora, que morrem de câncer porque o tratamento não chega a tempo. Sabe o que os nossos parlamentares preferiram? Pegar 1,7 bilhão e dar para eles,
para eles mesmos, para fazer a campanha eleitoral. Para fazer o que você já sabe o que eles vão fazer. Mas qual é o grande problema? Então tem também? dinheiro. Nosso problema, Carla, é o que você falou. Você falou, eu já falei 1000 vezes aqui. Gestão, a gente não tem gestão, não tem prioridade. Não tem prioridade, exatamente. Agora, um problema que eu vejo nisso tudo é que construir o hospital, tudo bem, equipar o hospital, tudo bem. Agora, quem trabalha dentro do hospital, a manutenção do hospital, quanto custa a manutenção do hospital durante um ano? A gente tem que ver esse levantamento. Muitos hospitais estão fechados porque não tem. Exatamente, foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Construíram hospitais e depois repassaram para os municípios e para os estados essa administração, e os estados e os municípios estão falindo. Mais quebrados. Posso resolver o problema para você? Posso resolver o problema para você? Acho ótimo. O fundo eleitoral destina em torno de 2 bilhões e 200... O fundo eleitoral, não, desculpe, o fundo partidário destina em torno de 2 bilhões e 200 milhões por ano para os partidos políticos. Se você fracionar da mesma forma, sobra para cada hospital aproximadamente 13 a 14 milhões por ano. Aí dá. Vamos lembrar, o hospital de Barra do Ribeiro, que foi construído e entregue, não funcionou porque o prefeito disse, na época, o meu orçamento do município é 1 milhão e 300. O hospital custa 1 milhão por mês. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou manter o hospital? Não tem. Muito bem. Vamos partir do princípio que um hospital possa ser mantido com 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês. Então, se pegar o fundo eleitoral e o fundo partidário e entregar para as pessoas doentes que estão para morrer ou não, ou que precisam de atendimento, nós vamos resolver esse problema e dezenas de outros problemas, com centenas de hospitais espalhados pelo Brasil. E, Gustavo, entende também... por que a minha revolta com Sim, e com também Brasília? tem que considerar que o presidente atual, ele foi eleito e não foi a campanha mais cara. O candidato que tinha a campanha mais cara foi o Henrique Meirelles, que não fez votos suficientes até para construir uma ponte. Então, assim, esse fundo não tem lógica, não existe justificativa para ele. Não é só o fundo eleitoral. O fundo eleitoral e o fundo partidário, eles servem aos caciques de partidos que fazem o que quer e o que bem entende com esse dinheiro. Esse rolo que está dando com o PSL, com o Vittar, se investigar todos, vai ter rolo com todos. É que o PSL é a bola da vez, é o partido Bolsonaro. E aí vem a nossa indignação. Aí, então, vamos investigar o PSL. Mas se investigar, vai dar rolo com todo mundo. Claro. E aí que vem a nossa indignação. A gente vê o mau uso do dinheiro público. Dinheiro público é o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todos nós, que é difícil conquistar, e a gente não tem o que fazer. Esse é o grande problema. Não, tem o que fazer. Mas o quê? Tem o que fazer, é não votar nos mesmos. Falando em tem o que fazer, você pode participar do nosso programa através do facebook.com/atualidadespampa. Você pode também acompanhar o nosso programa através do Instagram, @atualidades.pampa. O WhatsApp, você participa do programa dos assuntos que estão passando por aqui, 999-777-001. Tem também o e-mail, que é atualidades@pampa.com.br, e ainda tem o YouTube, que é youtube.com/tvpampa. Aliás, o YouTube bomba, Bomba, é verdade. A nossa audiência no YouTube cada vez maior, e aqui no Instagram também nós já passamos dos 10 mil seguidores. Se você ainda não segue, é @atualidades.pampa. Aliás, os telespectadores já estão se manifestando, tem foto nossa lá no perfil do Instagram, a Dirce. E o programa maravilhoso, ela é viciadinha. O Adélio, assistindo Atualidades Pampa para ficar atualizado com as notícias do nosso estado e do Brasil. A Eva Lúcia, boa noite, bancada. Rosevedo, hoje o programa está ótimo, entre outros comentários aqui no Instagram. Alguma coisa aí? Claro, no WhatsApp o pessoal também sempre participando. A nossa primeira forma de interatividade, o e-mail e o WhatsApp, ele não é esquecido, o pessoal fala. Boa noite, família do Atualidades Pampa. Gostaria de mandar um grande beijo para o Gustavo Vitorino, sou fã dele. Suas colocações são sempre muito bem feitas. Eu não acho. Assisto ao programa diariamente e acompanho eu e meu pai. O abraço da Agnes e do Euler. E também uma colocação que resume um pouco tudo que a gente fala aqui, é o José Mauro, lá de São Cepé. Ele fala assim: nós queremos leis que governem homens, não os outros.
homens que governem as leis. É verdade. Eu também concordo contigo, Mário. Não acho ele tão bom assim. Ele até, a gente entende alguma coisa que ele diz, depois ele volta no assunto, faz igual a tia Helma, que ela muito começa agressivo. a fazer galinha. Ele é muito agressivo. E além do que, muito mal agressivo. criado. Mas vamos lá, Mário, que o assunto... Eu quero dizer que eu também amo você. Nós também te amamos muito. Eu quero falar do Instituto Paraná de Pesquisa, uma pesquisa muito importante realizada no Rio de Janeiro, que eu estou espantado, né? Uma pesquisa realizada entre os dias 11 e 15 deste mês no Rio de Janeiro mostra que o Bolsonaro e o governador Witzel serão eleitores importantes na disputa municipal. Segundo a pesquisa, 49,9% dos cariocas aprovam o governo Bolsonaro e 45,4% desaprovam, com impressionantes 37,1% que o avaliam bom e ótimo. Witzel é aprovado por 47,8% e reprovado por outros 47,3% em um rigoroso empate. Interessante que no Rio de Janeiro, Bolsonaro continua com um prestígio realmente fantástico, né? E analisando os últimos resultados da inflação, né? Que a inflação que nós tivemos é uma queda aqui, ó, caiu de 0,06 esse mês após um avanço de 0,05 em setembro. Os gastos das famílias com alimentação passaram de uma redução de 0,68 em setembro para recuo de 0,64 no 10º mês do ano de 2019. Então, a política econômica do ministro Paulo Guedes está se mostrando, eu não digo que extraordinária ou excepcional, mas está se mostrando razoável. O grande problema é essa agitação política que o país vive, né? Esse desmando, esse desvario, essa coisa toda que nós temos todos os dias tem uma notícia negativa amplificada em todos os jornais brasileiros. E eu terminei de ler, comentei com vocês, um livro sobre a Maria Tereza Goulart, sobre o presidente João Goulart, né? E o presidente João Goulart sabia que ia ser deposto. Sabia que ia ser deposto. Foi um presente, o livro, né, da dona Herta. Como é que é o nome da senhora aí, que me deu o livro da Maria Tereza? Senhora Berta Pífero. Dona Berta Pífero, maravilhosa, que livro maravilhoso. E linda ela, inclusive. Isso. E um abraço para ela. Isso. Ficou assustado, Mas o fato é que ele sabia. Será que não existe por detrás de tudo isso, Vitorino, que é uma pitonisa? Alguma coisa que a nossa vã filosofia não consegue entender? Não deixa de te ofender, Vitorino. A vigarice no Brasil, ela... Tem alguma coisa por detrás disso? A vigarice se esconde nas portarias. Quer ver uma? Quer ver uma? Te dá uma aqui. Viu, ó, tu deu uma brecha pra ele e já tomou tua palavra. Sabe a Enel, aquela agência de energia elétrica que... Ah, essa aqui que o senhor quer falar? Que meteram a mão na gente, nos 7 bilhões e nunca nos devolveram. Está preparando uma do tamanho de um trem. E é uma vigarice. Inviabilizar a energia solar. Eles pediram para todo mundo, não, energia solar. Inviabilizando. Instala que vocês vão ter energia solar, energia barata. Eles querem criar uma taxa que você vai pagar para as operadoras que não passaram nem perto do sistema que você implantou. Que você gastar e colocar na sua casa. É caríssimo. Traduzindo bom português, eles querem cobrar pelo sol. E você sabe pelo da uso do onde sol. surgiu? É o ápice da vigarice. Da onde surgiu? E essa taxação ela surgiu porque a Universidade da Bahia, a Universidade Federal, ela fez um projeto que se utiliza de motores antigos de carro e baterias antigas de carro para criar um dispositivo que essas peças hoje são descartadas e não são reaproveitadas. Eles iriam abrir, tirar um dispositivo para acoplar os postes de luz pública, porque existe uma energia que ali vive que conseguiria fazer as placas solares funcionarem. E isso pode, vamos dizer assim, iluminar uma cidade inteira com custo zero, ou seja, a natureza e de um material que nós colocamos na natureza, Sim. nós não utilizamos, e quantos carros temos que são descartados, então, né? Aí fica muito fácil taxar uma coisa que daqui a pouco vai baratear para todo mundo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as prefeituras estão dando desconto nos impostos para quem trocar suas telhas em casa por captação, as empresas ganhando subsídio para começar. Qual é o país que o senhor falou? Estados Unidos. O imperialismo yankee, ele é terrível. Boa noite, é piada, diz aqui o nosso telespectador Fábio Oliveira. Mas os incríveis senadores aprovam um projeto a respeito da manchete do Marconi. Aprovam um projeto sobre prazo de exame de câncer. Minha esposa aguarda há mais de 1 ano pelos exames aqui em Canoas. Desculpa, mas é palhaçada esse país comandado pela escória política. Fábio Oliveira de Canoas. Eugênio Carlos diz assim: hoje no STF não vai acontecer nada. General Vilas Boas mandou recadinho para os 11 togados, portanto nada acontecerá. Só teatro e ponto. Para aqueles que estão cheios de graça, para que o mula saia da cadeia,
podem tirar o cavalinho da chuva. Depois, assim, o ministro Marco Aurélio passa mal, é levado de cadeira de rodas. Acho que os generais estão agindo, diz o Eugênio. Emprego, segundo aí, tá, enfim. Nós temos que falar. O senhor Eugênio viajou, né? O coitado do general Vilas Boas mal está conseguindo respirar. O Marco Aurélio deu entrevista na saída da sessão hoje, já dando o placar, inclusive. Mas é que o Eugênio Carlos tem sangue nos olhos. E aí ele não consegue raciocinar. Eu acho que, Eugênio, você não, mas é verdade. É mais um desejo seu do que um fato. Olha aqui, ó, a gente falando... O fato é, o Marco Aurélio está muito bem, obrigado. Saiu falastrão hoje, porque tem certeza que ele vai ganhar. Ele e a bandidagem, né, vão ganhar. Ontem, ele nos ama, nos adora, porque a gente fala bem do Bolsonaro, não sei o quê. Ontem que a gente falou mal, vocês são todos da esquerda. Eu não sei, ele viaja muito nessas coisas. Mas vamos já que... Ele é militante. Ele é militante. Ele é militante. Ele é militante. Quando a gente é militante, seja de direita, seja de esquerda, a gente fica com um pouco de dificuldade de avaliar o outro lado e de repente, pensar diferente em algumas... É de altos e baixos, de extremos, exatamente, em alguns assuntos. Mas, Magda, o Vitorino falou no fundo partidário, no fundo eleitoral e depois no PSL, nessa confusão que está dentro do partido. Eu tenho até dificuldade de organizar o pensamento, porque aconteceu tanta coisa. Dessa quarta-feira para quinta-feira, primeiro começou com a briga entre o presidente o presidente Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar, que nós já tratamos desse assunto aqui nessa bancada. Aí ontem o presidente Bolsonaro começou a articular para colocar Eduardo Bolsonaro como líder do partido na Câmara e tirar o delegado Valdir da liderança. O delegado Valdir não gostou. Ontem mesmo entrou uma lista para colocar Eduardo Bolsonaro, tiveram algumas assinaturas, depois logo em seguida já veio a lista do delegado Valdir, né? E um outro número de deputados que assinou a lista. Bom, a conclusão sobre as listas, tá? 53 parlamentares são do PSL dentro da Câmara. Na soma das duas listas, tinha 58. Assinaturas. Quer dizer, tinha mais assinatura do que deputado, para variar. Aí o que fez a Câmara e toda a administração? Ligou para aqueles deputados que tinham assinado nas duas listas. Porque o que chateou o delegado Valdir foi de que o presidente entrou nessa batalha pessoalmente, falando com deputados para votar no Eduardo Bolsonaro. E aí, na tarde de hoje, vazou um áudio muito forte de uma reunião do PSL, no qual o próprio delegado Valdir, que é o líder do PSL na Câmara, e continua sendo, porque foi avalizado pelo presidente da Câmara no dia de hoje, ele falou o seguinte: eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa, não tem conversa. Eu implodo o presidente. Acabou, 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 cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo. Eu votei nessa, não dá nem pra falar. Eu andei no sol 246 cidades, no sol, gritando o nome desse vagabundo, afirma Valdir na gravação. E aí, quando ele já consagrado líder do PSL dentro da Câmara, ele foi indagado por um jornalista e disse não. Ele recuou, disse que não era bem assim e que, inclusive, é como se fosse aquela mulher que apanha. Ela apanha, mas depois ela volta para o aconchego. Esse é o nível da política brasileira. Esse é o nível da política brasileira. A expressão que ele usou, nós botamos o áudio dele lá na Rádio Ponto, a expressão que ele usou foi a seguinte: eu falei no calor da emoção, estava indignado com a traição, mas não era nada daquilo, não tenho nenhuma gravação especial ou bombástica. Ponto. Assim, ó... Tenho que buscar as palavras. Questionado então se a crise passou, o delegado Valdir respondeu: nós somos Bolsonaro, somos que nem mulher traída. Apanha, não é? Mas mesmo assim, ela volta ao aconchego. Essa ele pisou na bola. Pisou na bola. Mulher traída apanha, né?
E ainda volta ao seu conchego. delegado? Acho que o senhor tá delegado apanha, né? esteja preso, né? seu delegado. Péssimo. O senhor para sair pela direita, Leão da Montanha, do Bolsonaro, entrou de cara na esquerda. E aí ele ainda Entrou disse, de cara no muro. aí ele ainda disse, Que nós vamos grosseria. conseguir pacificar o PSL. Porque existe uma corrente dentro do PSL que está tentando fazer uma junção com outro partido e esse outro partido ficaria com a verba tal e a verba tal e eles não querem isso, então agora eles decidiram que eles vão pacificar o PSL. Que Eu disse acho que desde todos o os início partidos aqui? têm uma maneira de eu disse equilibrar. desde o início, É quando a briga por dividem dinheiro. os dinheiros igual. Não, e outra- Olha a vergonha que é. Eu Magda? disse desde o início, a briga é por dinheiro. Dinheiro. Muitos Ninguém tem capítulos. ideologia, coisa nenhuma. Tá todo mundo de olho nos pila. Muitos capítulos, eu tenho certeza que a bancada vai querer comentar também. E, para completar, na manhã dessa quinta-feira, Joyce Hasselmann tinha assinado a lista na qual apoiava o delegado Valdir para continuar como líder do PSL E agora? na Câmara. E aí o presidente Bolsonaro retirou ela da liderança do governo no Congresso e colocou um outro agora do MDB. Fala, Ruxa. Lembrando, eu trouxe, a primeira vez que eu trouxe esse assunto aqui, até a cara leu umas críticas a mim aqui, que eu estava fazendo fofoca, mas era evidente que o segundo maior partido da nossa bancada, que tem a obrigação de dar sustentação e homogeneidade ao presidente, para que ele tenha suporte para fazer as alterações, brigando entre si, é difícil. Como é que tu vai construir uma base quando nem entre si tu consegues fazer? E esta votação, cara, houve três listas. Né? Houve três listas. A primeira, a segunda e a terceira. Né? Porque o delegado Wilson apresentou uma e aí veio a segunda que derrubava ele. E aí veio a terceira. Quando foram confrontar, como tu disseste, Valdir, obrigado, tinham mais votos. E tamanha era a segurança da ala do Bolsonaro que o Carlos Bolsonaro chegou a dar uma entrevista como líder do governo, entrevista que eu ouvi na televisão. Ele chegou a dar uma entrevista como líder, né, dizendo que ele não queria, mas na verdade o grupo tinha se conversado e aceitado. Então, esses rachas, a perda da Joyce Hasselmann, que é uma deputada extremamente fiel, talvez uma das mais fiéis ao presidente, que publicamente enfrentou, fez os confrontos, né? Fez os confrontos com a oposição ou com aqueles que destratavam o presidente. Então, este racha tem que ser reconstruído, porque, insisto, não há como governar. Nós estamos de frente para uma agenda, nós estamos de frente para um ano terrível, que é 2020. Mas precisamos construir uma agenda política, uma agenda econômica, já que este ano nós gastamos só para aprovar a Previdência. Mas, a rigor, nós não aprovamos mais absolutamente nenhum outro projeto. Todas as reformas estruturais precisam ser feitas. E sem tu construir, Carlos, uma maioria, é muito difícil. Só uma coisa, é Joyce Hasselmann. Obrigado, dona Mãe. Dizendo Hasselmann, não é Hasselmann. Escantofone, vamos mudar um pouco, botar um pouco de óleo nessa coisa. Dona Magda, Essa fritura, o que eu fico pasmo, como, não digo um analista internacional, mas como um professor de história que se debruçou mais de 5 anos em livros de história, é que hoje, esses meses que passaram, faz 21 anos que foi feito por obra humana de negligência, talvez um dos maiores desastres ecológicos que envolve petróleo no planeta, do navio Edson Valdez, numa costa do Alasca. Veja só, o Alasca é um estado americano que ele foi comprado pela Rússia, ele fica longe do conjunto americano. E aquilo ali tomou um patriotismo americano, uma sede de raiva, de punição, que a empresa Exxon, ela foi punida em Nova York em 2012, depois de vários processos, em 5 bilhões de dólares. Vejam só, 5 bilhões de dólares. Agora, na República das Bananas, que eu acho que é o Brasil, onde o presidente quer nomear o filho para presidente do partido, para embaixador nos Estados Unidos, que papapá, e o PT quer detonar o presidente, só se fala nisso aí, virou uma república jurídica e um jurídico de série B a nível internacional, né? O nosso esquema jurídico comparado com a Alemanha, França, Inglaterra é 0-0. Agora, ninguém tenta punir o que está acontecendo no litoral brasileiro.
O que está acontecendo no litoral brasileiro vai ter uma consequência, telespectador, nefasta. A fauna marítima está praticamente morta. O peixe-boi não existe mais na região da Bahia, Alagoas, baleias, tudo isso aí vai ser tudo destruído. Vai demorar 10 anos para recuperar a fauna. O turismo no Nordeste, até o final do ano, está detonado. E ninguém no governo quer apontar quem é o culpado disso. Ou se é a Petrobras, que muita gente acha que pode ser um navio da Petrobras, por isso que ninguém fala, ou um navio da Venezuela, e vem com aquelas teorias de navio da Segunda Guerra Mundial. Mentira, isso é um absurdo, é uma brincadeira. Estão destruindo com a parte mais bonita do Brasil, que vai ter um efeito colateral fantástico. Em troca do quê? Porque o ministro aqui, ele sai de cadeira de roda, porque bababá, é muito nada a ver. Eu acho muita muquiranagem. Tudo a ver e sem bronca, sem nada, é o que eu quero apresentar para vocês agora. Uma loja sensacional que eu descobri. Há 20 anos no mercado, com fabricação própria, eu disse exatamente isso, fabricação própria. A 3 Embalagens é especializada em embalagens de papelão ondulado, aqui em Porto Alegre. Mas agora tem mais uma loja em Canoas. Você não imagina o que eles oferecem em produtos de papelão. São diversas soluções em pronta entrega para atender a sua necessidade, tanto para você quanto para a sua empresa. É verdade, são caixas de vários tamanhos para diversos segmentos, kits completos de caixas para mudança. Essas coisas cobram caro da gente, você vai lá, compra e faz a sua mudança. Muitos tipos de organizadores, enfim, uma variedade que só indo a uma das 2 lojas para você realmente conhecer este mundo do papelão. Vá em um dos endereços que apareceram na tela ou aquele que ficar mais próximo de você, em Porto Alegre ou Canoas. Mas tem mais ainda, tem um site www.3embalagens.com.br. Você vai sair fascinado. Dona Magda, só para trazer, porque eu tenho trazido essa matéria sempre que tem, e ontem teve um fato novo, mas pela superposição de matérias não pude trazer em relação ao que disse o Chicão. O presidente Bolsonaro tinha determinado ao órgão especial que fizesse uma investigação rigorosa sobre isso. E aí os satélites, a gente já trouxe, né, a tese da Faculdade da Bahia, do Ceará, aqui para não ser repetitivo. E aí foi feito um mapeamento, dona Maria, já está definido que a água não chegou boiando nas costas brasileiras, tá? Isso é visto por satélite oficial, o nosso. O óleo, não chegou boiando. Então, a tese que está vigorando é que veio de um navio clandestino, porque se o navio é oficial, ele tem direito, por exemplo, se ele está indo a pique, ele tem direito de jogar a carga fora, isso pelas leis oficiais ele poderia fazê-lo, mas ele é registrado e ele comunica isso oficialmente. Então, e o que se imagina é que seria um navio clandestino que precisou fazer isso, mas não pode notificar porque ele não está no radar, porque ele é um navio, não sei se vamos chamar de pirata ou como podemos fazer. É a última novidade sobre esse assunto, se é que já pode ter surgido outro. Uma coisa que não é novidade, que se trata também de transporte, não é um navio, é avião. Vamos para o aeroporto? Hoje, outro filme de cinema de ganhar Oscar aconteceu. Exatamente. 22 malotes de puro dinheiro estavam sendo transportados em uma aeronave, sairiam do aeroporto de Viracopos, em Campinas, lá em São Paulo, saíam num carro forte, se deslocando até onde deveria estar, mas nesse meio tempo, 20 homens entraram, mais uma vez, com carros parecidos com o da polícia, entraram, renderam as pessoas que estavam fazendo esse transporte e saíram desse local, saíram do galpão onde toda essa carga estava armazenada para sair, levaram esse carro forte e nesse meio tempo a polícia foi acionada, houve trocas de tiros, mas os criminosos estavam muito bem preparados, tanto que eles fecharam uma rodovia de São Paulo, uma das principais para a locomoção. Ela ficou 2 horas interditada porque eles queimaram 3 caminhões para evitar que a polícia chegasse até esses criminosos. Mas alguns ficaram para trás, 3 deles ficaram nas proximidades do aeroporto, eles se esconderam numa lixeira e nessa lixeira estavam armados e com 2 malotes. A polícia percebeu que lá estavam, houve troca de tiros, eles conseguiram roubar uma das viaturas da polícia e
escaparam. Eles tentaram render um homem e nessa tentativa de render o homem, a polícia chegou novamente, matou 2, mas um deles, aí temos as imagens do lixão, né, do container, onde estavam escondidos, até mesmo o espaço onde eles estavam guardando esse malote, e esses 2 acabaram mortos na troca de tiros, mas um deles acabou rendendo uma mulher e uma criança, um bebê de apenas 10 meses. Eles estavam em casa, esse criminoso entrou, fez eles de refém, ficou tentando negociar com a polícia ficou tentando negociar com o criminoso, foram 2 horas de negociação e quando ele estava prestes a se entregar, porque a sua advogada chegou, quando ele saiu da casa, ele começou a mudar o seu comportamento. Ele se tornou mais agressivo e parabéns ao GAT, o grupo de táticas especiais da polícia, que conseguiu abater ele rapidamente sem deixar mais uma vez nenhum ferido. A mulher teve algumas escoriações, mas passa bem, foi levada ao hospital, já foi liberada e a criança não sentiu nada. Claro, o terror, o medo, isso é uma situação normal, mas parabéns a mais uma vez a polícia que conseguiu abater este homem e agora seguem procurando esses outros homens também que estavam envolvidos nesse crime que conseguiram fugir. É um alerta, né? Os aeroportos estão mostrando fragilidade, completamente, né? Virou assim, viraram fregueses de cadernos. Virou um negócio. Agora, interessante nessa notícia que a Ana deu foi o seguinte: eles roubaram o carro da polícia. Roubaram o carro da polícia. Roubaram o carro da polícia. Estavam dentro de uma lixeira. Olha que chinelagem. Sair da lixeira. Olha que chinelagem, roubaram. Que não é aquela que nós mostramos ali, nós não mostramos a lixeira. Aquele era o carro que eles estavam roubaram o carro da polícia. Agora, o aspecto mais importante de tudo isso não foi falado, que é quem é que passou a informação? Quem? No passou a outro informação? se soube que era o funcionário de dentro ali. Isso. Claro que é outro funcionário. Mas os direitos humanos vão ser coitadinhos dos bandidinhos, né? Alguém vai aparecer para dizer isso aí, né, meu amigo? Isso a gente conhece, né? Bandido, reais bandidos, isso não vale a comida que come. Tem que tocar tiro mesmo, porque eles não pensam. Na hora de pegar a moça com a criancinha de 10 meses no colo, ameaçar a menina de morte, a senhora essa de morte, ele não tem dó nem piedade. Então não pode ter piedade de bandido. Bandido é bandido. Bandido que faz isso, que não é o esquema todo. Isso aí é cópia de algum filme americano. Então os caras veem isso tudo, então, porque isso aí foi estudado, isso aí foi planejado, isso não foi feito na hora, isso foi planejado. Eles tiveram informações privilegiadas, conseguiram carros, eles sabiam qual era a empresa de segurança, que é uma empresa internacional muito conhecida, uma empresa inglesa, e assim por diante. Então tem que verificar quem deu a informação. Aí está o grande ponto da questão. E é um jogo jogado entre 2 lados, né? Entre o mal e o bem, entre o crime e a lei, só que só um dos lados tem uma regra para seguir, né? Só o bem tem o jogo, tem uma regra para poder jogar esse jogo. Enquanto o lado do crime toca fogo em caminhão à torto e à direita, não quer saber se tem motorista lá dentro ou não, ataca criança, ataca mulher, dá tiro para cima e para baixo. Um policial tem N situações para pensar antes de descer o dedo do gatilho ou não. Sabe? Então, e eu entendo que tenha, lógico, também, né? Entendo que é para isso que tem treinamento, ok, mas como é por isso, e depois na hora do resolver essa situação, na hora de encarar quem estava lá fazendo parte do lado do mal, o que revolta a sociedade é você ter torcida a favor. Sabe, você ter gente que leva em consideração a integridade física de um cara capaz de fazer isso com uma criança. Ter gente que ainda discute, mas a polícia atirou, mas foi pelas costas. O cara que está dando tiro em fuga para trás aqui também vai tomar tiro pelas costas. Peraí, mas segundo um acórdão da justiça aqui, o bandido pode atirar porque é direito de fuga. Então aí, além é pior até, não é que só um lado segue regra. Um lado segue uma regra que o limita e o outro tem a seu favor regras que ainda lhe dão uma amenizada na sua forma de agir. Eu acho que isso é assustador. O Ministério Público de Contas aqui do Rio Grande do Sul está resmungando com o secretário de Segurança, que é o nosso vice-governador, que é porque quer explicações sobre a não divulgação de dados. Os dados acessíveis. Olha que maravilha. Eles querem que a Secretaria de Segurança divulgue, olha, lá em Santiago do Boqueirão vão ter 4 PMs e 2 policiais civis. Para a vagabundagem ficar bem informada, né? Eles querem saber o número de presos, não sei o quê, querem saber não sei o quê. Ministério Público de Contas. Vem cá, eu não sei se é o doutor da Camino ainda, era o doutor da Camino, não sei se ainda é. No Tribunal de Contas, eu também não sei se ele está lá. Seja lá quem for. Talvez sim. Vem cá, de que lado vocês estão, hein? É uma ação do Associação dos Jornalistas Investigativos. Oi? Vá arrumar o que fazer. Oi, quem são?
Associação de Jornalistas Investigativos. Da nova geração, né? Que quer investigar, mas só entrando no computador. Eu quero entrar nos dados oficiais sobre a polícia.com. Ui, já fiz a investigação. Falando em dados oficiais de investigação, Roberta, sua manchete. Magda, nós temos aí um retrato do que foi a grande recessão que nós enfrentamos de 2014 a 2016. O IBGE fez um levantamento da quantidade de empresas que fecharam nesse período. É impressionante. O IBGE divulgou que cerca de 23 mil empresas fecharam em 2017. Mas entre 2014 a 2017, esse número foi de 316 mil empresas fechadas no nosso país. Então, isso justifica, em parte, a quantidade de pessoas que ficaram sem emprego. Só em 2014, no auge da recessão, fecharam 217 mil. 6 em cada 10 empresas abertas em 2012, antes da recessão, encerraram as suas atividades em até 5 anos. Entre os estados que mais ocorreu o fechamento de empresas, chama muito atenção. O nosso estado ficou em terceiro lugar. Em primeiro ficou o Amapá, o segundo o Acre, nós em terceiro, São Paulo em seguida, que é um estado que fomenta muitas empresas e que gera muito emprego, e em quinto lugar, Ceará. Os setores que mais fecharam, as empresas dos setores que mais fecharam entre 2016 e 2017 foi o comércio, que fechou nada mais do que 49 mil empresas. No setor das indústrias, 11 mil empresas fecharam. 6 mil hotéis e restaurantes, 4 mil empresas do setor de transportes. Então, esse é um panorama do que acontecia até então. Em compensação, um dado positivo nesse dia. O CAGED, que estuda o emprego formal, esse de carteira assinada, que geralmente quando o empregador assina a carteira é porque ele confia que esse funcionário vai persistir no seu negócio por mais tempo, divulgou os dados dizendo que foi o melhor setembro em 6 anos. O Brasil criou 157 mil empregos formais. Segundo o CAGED também, até o momento, nesse ano, nós temos 700 mil empregos formais que iniciaram nesse ano, um aumento de 5% em relação ao ano passado. Setores que estão empregando formalmente. Em primeiro lugar, como sempre, serviços. Em segundo, a construção civil, isso é muito positivo. E em terceiro, a indústria de transformação. Por isso que eu digo, há esperança. Tem dados que ainda respingam do efeito horroroso que nós vivemos no nosso país nos últimos 6, 7 anos, mas há esperança. Reformas estão sendo feitas e possivelmente nos próximos meses, acredito que até final de novembro, nós vamos ter aí um grande pacote a ser apresentado no Congresso pelo setor do Ministério da Economia, trazendo justamente essa ideia de desburocratizar e permitir que se faça negócios e que se abra empresas e que se gere emprego. Então, vamos acreditar. Muito bem. Marne Barcelos. A Companhia das Letras vai lançar um livro. Eu falava instantes atrás do livro que conta a história de Maria Tereza Goulart, Fontela Goulart, que foi casada com o presidente João Goulart, e da urdidura que foi a sua deposição. E agora vai sair um livro sobre a vida do Juscelino Kubitschek, da Companhia das Letras, vai sair agora, assinado pelo jornalista e escritor Lucas Figueiredo. É um livro que não vai tratar só dele, da passagem pela presidência, da época dele enquanto governador de Minas Gerais, como deputado, prefeito, essas coisas todas da vida dele, né? O Brasília, a construção de Brasília, o Brasil 50 anos em 5 anos, mas sim também da vida privada do presidente Juscelino. Ele tinha uma fama de namorador, o presidente Juscelino, ele era galã, médico, né? Daí que vem a urdidura? Sim, não, o senhor pensou, o senhor sempre não, pensa... Falou urdidura, o senhor Vitorino, ele dá pitaco em tudo, né? Não, e ainda o que é pior, ele faz chacota verdade, do né? teu... Não, mas ele falou, vou falar do Ele não urdidura. respeita nem a carta dupla que eu passei hoje. Pois é, né? Pois é. Catou quem? Como a assim? carta dupla. É prima da Carta dupla é uma chuvarada que eu peguei hoje. Torrente. Todos nós, né, Marcos? Sim. Eu pensei que era uma caturrita na catapulta. Então eu recomendo para vocês esse livro. Eu não sei se é um livro picante, porque eu não conheço o livro e tal, mas... Você falou da urdidura. Marne Barcelos, agora eu vou perguntar o que é um livro picante. Picante Ele contando a história, gente, a história detalhes afetiva dele e tal. privados.
Né? Então, ele foi... menina Roberta, são detalhes privados. Tinha uma voz bonita, gostava de tocar violão. Não é sexy hot. Cantava e tal, né? Tem uma música em homenagem. Presidente Juscelino, para muita gente, o melhor presidente que esse país já teve. Não? Aliás, livros desse segmento são os que mais vendem na atualidade. É um gênero muito explorado, é um dos que mais vendem. Depois de 50 tons de cinza. Houve a crescente de cinza, mas houve a crescente dos livros nessa área. Um dos piores livros que eu li na minha vida, não tem absolutamente nada. O filme não vale nada. O filme não vale nada. E o cara não é tão bom assim, a guria também não é tão boa assim. É uma porcaria. Isso, aquele é pornô pra dona de casa. Nem isso, porque nem... O ala da direita aqui vai falar o centro aqui agora. O que pensam os telespectadores aqui no youtube.com/TV Pampa. O Vanderlei Nascimento diz o seguinte: o poema mais citado pelos eleitores de direita que votaram em Bolsonaro é: estou magoado não por tua mentira, mas por não poder mais confiar em você. Trazendo que o Marco disse... Frase do Nietzsche. Frase do Nietzsche. O Edmundo diz: Vitorino, é isso mesmo. Agora, se o STF pisar na bola, aí sim voltará. O que você acha? Não, eu acho que não. O Chicão já falou aqui, o Bolsonaro foi votado para usar a mão forte. Do jeito que ele está fazendo com os filhinhos dele, já deu para entender que não vai fazer coisa nenhuma. Não vai fazer coisa nenhuma. Lá no facebook.com/atualidadespampa, o nosso endereço lá no Face. O Derli Pauli diz: a Joyce caiu. O Edson diz que vagabundo e ponto. A Marlene, que política de baixo calão. E mais ou menos está assim também no Facebook. Oh, que tristeza, diz ela, e é verdade. A Leni é tudo por dinheiro, e ela tem toda a razão. Também no Facebook nós temos um aniversariante. E o aniversariante é o Derli Geraldo, que nos acompanha todos os dias. Ele, a família, são de Pelotas e ele está completando 66 anos. Então, um beijo especial para o Derli. Parabéns. E para a sua mulher, Eliana, também, que passou essa mensagem. Tudo que aconteceu hoje, eu acho que foi consequência do programa de ontem. Ontem a gente estava revolucionário. Hoje estão cansados. Hoje a gente está bonitinho, está democrata, mas ontem a gente estava revolucionário. Que hoje choveu. Doutor Lúcio, por gentileza, queira manifestar. Dona Magda, fui fazer direito porque acredito na justiça, me declaro... pensei que alguma coisa que estava errada. Fazer direito, a faculdade de direito. Não, agora entendi. Fui fazer a faculdade de direito. Tinha feito uma besteira e foi fazer direito. Porque amo a justiça. Não, o senhor está precisando de amor. Isso é outra área, tem uma área muito mais delicada. O senhor me desestabiliza. Isso que ele fica aí o senhor me desestabiliza, seu Mário. O senhor me desestabiliza, seu Mário. Eu estou na área jurídica, que já é uma área complicada. O senhor me desestabiliza. Mas eu volto ao tema, dona Mário. Então, eu acredito muito em ser diferente, e me orgulho muito de ser diferente daqueles que nós queremos segregados. Eu jamais terei um gesto igual a um bandido exatamente porque eu não sou um bandido. Né? Eu sou um capaz muito bem educado e não digo que eu não defenderia a vida. Defender a vida é uma coisa. Eu nunca faria gestos iguais para me igualar ou a famosa lei de Talião, né? O Mani conhece na história. A lei de Talião, olho por olho. Olho por olho. Não, para mim não preciso disso para fazer justiça, dentro daquilo que eu penso. Então, quando eu vi o caso do Brits, eu fiquei muito feliz, dona Magda, porque esta juíza está fazendo aquilo que eu apregou justiça. Veja bem, na área civil, a área criminal, não, hoje a notícia não é sobre a área criminal do Brits. Lembrando, o Brits é aquele menino que tinha aquela esposa alegre, aquela filha mais alegre ainda, e foram fazer um aniversário. O que são pessoas alegres? Ah, sim, entendi. Descontraída, dona. Descontraída. Eu sou outra coisa, mas eles são descontraídos. Foram fazer um evento, e a festa, pelo seu clima, foi transferida para a residência. Então foram todos à residência e lá este senhor aí perpetrou um dos crimes mais bárbaros que pode se imaginar, alegando de que o jogador Daniel, este que estamos vendo aqui, teria dado em cima da mulher dele. Ora, se estavam os dois deitados lado a lado, não sei quem é que está dando em cima. Eu acho que aí teríamos que descobrir quem deu em cima primeiro. Mas nada justificaria o que esse senhor passou a fazer a partir dali. Ele simplesmente, pessoas tentaram acalmar, ele botou o rapaz no carro, cercado por 4 pessoas que estão presas, estão todos presos, felizmente, né? E
se cortou os órgãos genitais do moço e ele foi encontrado morto. Então esse caso é o caso do jogador Daniel, Carla, nós debatemos muito aqui, ele foi. Bem, agora na área civil, e é a notícia que eu trago, que eu digo, é que este senhor que tinha posse, ele tem uma mansão onde se viu a festa, onde ele perpetrou esse crime. Casa dele. Mas ele é um próximo. Olha, Mari, era uma casa boa, um bairro bom, uma casa com 2 andares, né? Bem, a verdade é que a sentença da juíza fixou, então, para a filha do jogador Daniel, que teria uma vida, ele era um jogador de futebol, a gente sabe qual é o rendimento do jogador de futebol, tinha passagem por clubes grandes, né? Essa menina teria uma vida e a única fonte de renda era este pai, de quem foi ceifado a vida. Então, a juíza fixou, dona Maria, um valor de R$5 mil para essa menina até seus 25 anos, que é o fim da sua idade escolar, tá? E tomou a segunda atitude que deixa a gente também satisfeito. Esta casa, sendo uma mansão ou não, seu Mário, ela foi trancada para garantir que essa menina, porque de nada adianta que se ele vender o patrimônio, passa ele já está preso. Exatamente, que ele passe o patrimônio para outro e depois não consiga receber esse valor. Então, ao trancar este imóvel, garante que essa menina poderá receber esta pensão. Então, volto a dizer, a doutora Márcia Mosco, de São Paulo, me alegrou ao fazer justiça, o que não tem nada a ver com o processo criminal, que ele também já está segregado, já faz mais de ano que esse crime. Estão 5 que participaram desse ato. Pois é, isso que eu quero dizer. E as bonitinhas, essas moças estão fora. A esposa ainda não, mas a filha sim. A filha, sim, porque a filha fez atos de ir ao encontro, segundo relatos, né? A gente está na fase de inquérito, não tem sentença, né? A filha fez atos de ir contra o pai e algumas pessoas que também não foram presas, porque ele dizia assim, sai daqui ou então eu te mato. Então ele ameaçou algumas pessoas. E outros 4, esses não. Esses eram da turma, entraram, botaram no carro e foram fazer justiça pelas próprias mãos. É uma pena uma juíza como essa ser exceção, né? Pois é, aí é que tá. Porque isso é fazer justiça. Claro. É você pegar a caneta para fazer justiça. Sim, cumpra-se a lei, mas a lei permite que você faça justiça se você quiser fazer justiça. Já é o 3º dia seguido aqui que eu digo que eu sou um idiota jurídico, eu não entendo absolutamente nada, mas pegando os relatos que o próprio Ruschel trouxe aqui do que foi feito com esse rapaz, os genitais arrancados, por horas a fio, numa situação de tortura, né? Apanhou uma barbaridade, porque tem relatos aí de que os dentes foram arrancados. Bom, foi um negócio... Uma barbárie. Corno brabo esse rapaz. Foi um negócio terrível, foi um negócio de filme de terror. Corno brabo. Agora, esse detalhe, né? A filha está solta, né? Porque... a princípio ela tentou evitar e o pai ameaçou a filha, ou seja, o cara ainda é capaz disso, ameaçou as outras pessoas todas. Imagina para uma mãe como a desse rapaz, ou para a filha desse rapaz, saber de tudo isso que aconteceu, e aí eu não consigo entender como justo R$5 mil. Não consigo entender. Me parece longe de ser justo para essa família. R$5 mil paga 10 minutos da dor que essa mãe sente por dia. Sabe, eu entendo que algo jurídico precisa ser feito, que tem que definir no fim das contas, né, na área civil um determinado valor, de manter essa criança, essa família toda, mas para mim está muito longe de ser justo. Não, mas é que, Marconi, o pensamento da magistrada envolve um dos princípios da atribuição de alimentos, que é a capacidade contributiva do agente. Então, assim, como esse sujeito vai ser condenado e vai ficar preso, 5 mil é um valor que a juíza entende razoável a partir dos investimentos ou do patrimônio dele. Pois é razoável, entender? Mas não soa justo. Sim, mas existe uma diferença muito grande entre o adequado e o possível. Se tu estipulou 10 mil e ele consegue pagar um ano não tem e valor. até os 25. Aí já começa por aí. Mas eu acho que ele, por exemplo, com tudo que ele tem... A diferença entre o adequado e o possível. 10 então, é adequado, por exemplo. Sim, 10 me sairia, mas a Ana falou aqui. Mas ele não conseguiria pagar até os 25 Ele tem como pagar. Ele paga um para não pagar mais. Isso, e se ele não faria isso com 10, o que impede de fazer com 5? Os 3 falando junto não dá. Fala, se ele tem essa possibilidade de fazer isso com 10, o que impede de fazer ele com 5? Mas a juíza certamente dimensionou
o rendimento dele, o patrimônio dele, de onde vem a renda dele. A juíza não deu essa sentença. O juiz não chega, eu acho que é 5 mil e pá. 5 mil tá bom. Não, o juiz precisa fundamentar. Deixa a Ana, o que eu acho que a Ana falou é importante que seja ouvido. É justamente isso, porque quando você está numa situação dessas, o magistrado, é necessário que ele veja os seus bens, os seus poderes de investimento, até porque um homem preso, ele provavelmente não vai ter como ganhar mais renda, ele não vai ter como expandir suas empresas dentro de uma concepção. Ele solto só vai matar mais. Justamente, é 30 mil reais que vale o sofrimento. Eu acho que é impossível, e todos nós concordamos, colocar valor de dinheiro, de moeda em cima do sofrimento de uma mãe, de um pai. Mas se você estipula 10 mil, ele paga durante um ano da vida dessa menina, 10 mil reais por mês. Depois o advogado vai entrar com recurso, olha, meu cliente não tem mais patrimônio, não tem mais como pagar, vai ficar por isso mesmo, entra naquela série de recursos e acaba. Eu só quero lembrar que isso está sendo pago não como indenização, mas como pensão. Pensão baseada em que ela terá até os 25 anos, que ela teria, se o pai vivo, o pai estaria pagando esta pensão, porque a fonte de renda separado, dela não seria uma fonte de renda. Então ela deve ter feito esses cálculos matemáticos, a juíza, né? Mas o mais importante me chamou isso, porque normalmente o juiz dá isso e depois lava as mãos, né, Ana? Não, ao trancar o imóvel que vai garantir o pagamento disso, exatamente, porque se ele não paga, o imóvel vai a leilão, vende, cria um fundo e aí vai pagar essa pensão aí. Não, e ainda não tem uma sentença condenatória. Não tem nem sentença. Porque muitas vezes o juiz espera a sentença condenatória transitar tudo dentro do processo penal para depois uma indenização. Ela já se adiantou o processo penal, não teve uma condenação e ela já garantiu, pelo menos até os 25 anos, uma mesada para que essa menina consiga, né, se sustentar e tudo mais, estudar que e ser alguém. Nessa hora, ao analisar o processo, ele analisa os fatos incontroversos. Então, assim, o julgamento serve para dimensionar a pena, dimensionar a culpabilidade e dimensionar a pena. Mas os fatos incontroversos, esse pode servir de baliza para o juiz estabelecer ou dar uma sentença como essa que o Ruschel relatou. Quer dizer, ele matou, ele já disse que matou. Sim. Ele disse que foi auxiliado. Bom, vamos julgar agora as circunstâncias, dimensionar a pena, né, entre todos. Então, assim, o fato incontroverso é o gerador da medida liminar, da medida antecipatória de tutela. Então, isso parece no que juiz nesse aspecto possível, daí, né? é inocível, né? Então, assim, a juíza, parabéns, doutora Márcia. A gente precisava mais doutoras Márcias. Pois não, senhor Chicão. Esse cara, esse jogador também pediu, né? Ele pediu porque num país africano, o cara que matou estaria livre. Sabe por que ele pediu? Primeiro, o cara que matou esse Benítez, que o Ruschel falou, é um baita de um boca braba naquela região. É verdade. O cara aceitou ir na casa do cara. O cara ficou com a mulher do cara, ficou com a filha do cara. Bebeu junto com o cara. Pegou as duas, levou pra cama do cara, ainda abanou pro cara, pra uma câmara. Aí é demais também, né? O cara também... Ninguém tem sangue de barata. Também o cara pediu esse rolo aí também, né? É uma coisa lamentável, mas o teu raciocínio está correto. Não, mas em primeiro lugar, pois não. Ele teve um pequeno romance com a menina. Antes e da depois festa, ele queria a mãe. Eu acho que o homem matou ele porque o terceiro era ele que ia ter um romance. O terceiro ia ser ele. Na África, desculpa, mas foi o que eu pensei nesse exato momento. Será que ele não se defendeu? Eu tentei ficar sério, mas vocês não me deixaram ficar sério. Você ia passar no rolo da família. E o Brito disse, opa, aqui não. Não tô pra esse maluco vir querer completar a família toda. Olha, Chicão. Tem um filme chamado Teorema, um filme italiano chamado Teorema, que trata justamente isso. O Pasolini trata justamente disso. O cidadão transa com a família e o último que ele transa é o dono da casa. Que horror. É verdade, é verdade. Só sobrou o cara. O Brito disse, tu ou eu? Aí o cara ficou desesperado, entrou em depressão, ficou pelado no aeroporto. Na África, o Brits estaria isento de qualquer culpa e viraria herói. Porque a maior profanação para certas tribos africanas, que nem os Maasai no Quênia, é tu entrar na casa do cara de convida, ficar com a mulher do cara, ainda ficar com a filha do cara e te exibir assim. Chicão, eu quero foto. trazer um componente. Absurdo, eu nem queria insistir mais no caso, Ana Maria, mas eu só quero lembrar o seguinte: o cara não parece ter ficado bravo por ficar com a mulher, mas sim porque ele publicizou isso.
A festa era uma festa da pesada, aberta. Era aberta. Era uma festa liberada. Era uma liberada, tá? Ninguém joga pra cima quem pegar primeiro. O erro que ele cometeu foi pegar uma foto e mandar para os amigos. Aí provocou a ira. Não foi a guampa, e ele foi a tava honra. na cama do cara, onde é que o cara dorme, Já, com a mas mulher agora do tu já cara tá- e com a filha do cara, Mano, mandando diz selfie. o Chicão, a ditado tese que- é a seguinte, Chicão, pega, mas não conta. Diz o ditado. Isso. E consentido não é Mas, guampa na também. verdade, esse tipo de festa, que conhece muitos casais que se juntam, só casais e as suas caem, não, ela no sofazão, não, é uma casinha. A dona Ana tal, tá rindo da minha ninguém frase fala ali, de dona nada. Ana. O que o senhor disse, doutor Russo? A dona Ana tá rindo da minha frase. Que quando é consentido, Eu disse que consentido não é guampa. Tem um verdade. rapaz que tá rindo aqui no estúdio. E tem também a coisa Ele do trabalha solteiro, numa né? casa de Tem a coisa do swing. E solteiro. tem que solteiro não trai. Solteiro não trai. E o ditado é velho, mas é inteligente. Nós O temos bom um cabrito câmera não que trabalha berra. numa casa de swing. Tem que Ele sabe, ele entender. te conta, né? Fala, Marco. Não, o bom cabrito não berra, né? Tem cara de cachorro louco. É verdade. Nós vamos levar um pau por causa disso pra estar rindo desse assunto. Atenção. Será que o Marconi frequenta Ficou, essas casas? parou. Aí, ó, brincadeira tem hora, o Marconi é um cara casado. Não arranja rolo. Nós não tínhamos, arranja rolo. nós tínhamos casado aqui E eu só a quero te avisar Carla. o seguinte, a mulher dele É grande e é braba. do teu tamanho, só que ela tem músculo, né, meu amor? Ela faz assim, tipo... Tá, eu não tenho músculo. Não tem pelão. E braba. Ela não tem músculo. Carla, casada era só tu, agora tem É uma coisa. desconstrução comigo. Então vou começar a desconstruir todo mundo a partir de Não, amanhã. Chicão, não, Chicão. Não precisa. Não precisa. Eu não tenho músculo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu quero ver. É aqui que tu tem que mostrar. É aqui, ó. Eu quero ver esses muquiranas chegar com a minha idade de 62 anos. Lançando óculos, livro e namorando bababá. Senhoras, senhores, prestem atenção. Se Prestem ela é só com atenção. senhora, vendo rede supermercado. Prestem atenção que é este programa. Querendo me Na desmoralizar? semana retrasada, Chicão Tofani tinha 59 anos. agora Em não. 15 dias ele tem 62. Eu tenho até medo Não, disse a minha dessa... idade real, tá brincando. Bosca. Tem essa é a real. 62. Em dezembro, ele faz 16 de dezembro de que eu nasci. A gente completamente que a gente nasce. É uma prática muito comum. É uma coisa comum entre as pessoas inteligentes. É o dia que Chicão, que ano tu nasceu, Chicão? É uma Tu nasceu? 57. Se ele é 62. Eu me lembro. Faz muito tempo, não lembro. Chicão, deixa eu te ajudar, Chicão. É de 57. Se Eu ele é vou de pegar no se pé ele de tem todo mundo 62, ele é de a partir de amanhã. 57. Vai ter Eu tô retaliação. ajudando, Vai Chicão. ter Tá me retaliação. ridicularizando, tu deixa isso? Mas é que foi tu que pediste. A velharada me Presta ridiculariza atenção. aqui. Presta atenção. Tu pediste chuva com Ah, vento. mas não é músculo isso aqui? Ah, é um musculinho, mas Agora tu ela quer é músculo? Agora se eu vou me anabolizar, vou pra G10, G15, Opa, vou tomar testosterona de cavalo, de não sei o que, eu vou ficar Olha aí, ó. Não dá Mas pra eu não falar. faço tu- isso. Tu ignora, cara. A minha tu família é de ignora. médicos, não posso fazer isso. Agora É quebrou. puro sangue. Agora quebrou a firma, dona Maria. Agora quebrou a firma. Não. Musculinho foi horrível. Olha, eu Pode queria. fazer aquele desfile aqui. Eu neste momento, por favor, eu neste momento Bota o Marconi. me preparei para dizer assim: os melhores momentos do Atualidades Pampa você confere no sábado, 7h30 da noite. Mas o momento ficou tão ruim, Que isso não tão vai ruim, ficou de tão baixo nível que esse você você não vai ver de novo, não. Mas vai Quem ver viu? muita coisa maravilhosa dos melhores momentos do Atualidades Pampa, sábado, 7h30 da noite. Fala, Marne Barcelos. Bom, tem muita coisa para falar. Ah, então deixa. Não, então deixa. Então vamos continuar fazendo outra coisa. Nós vamos tomar um chá, uma coisa O Chicão se ofende porque eu disse Não, que ele tem chama de pelanca. pelanca. E o que é isso? Isso é uma ofensa que ele fez E comigo. ele aqui te chamou de pelancudo. Sei quem tem pelanca é pelancudo. Quando eu te disse que não era pra aceitar aquela conversinha dele de ficar de bem de novo, eu disse que ele ia te magoar de novo.
Mas quem gosta do Chicão, quem está elogiando é a Núbia lá a Núbia de Esteio está elogiando. A Cida, a Ione de Caxias, a Janine, também o Ricardo de Santo Ângelo estão achando o máximo o programa, as nossas risadas fizeram. Então o dia dessas pessoas estão falando, o Chicão não é pelancudo nada. Não tem essa aí do Chicão. Pelancudo, fiz um ensaio nu. É verdade. É isso, quero ver quem faz ensaio nu aí. Não usou Photoshop. E não usei Photoshop. Muito bem. Já na atualidades com Não tô vendo de ninguém. O Marcão tá chorando, tu não viu? Ele chora assim. A Zilda Cruz está aplaudindo o programa. A Márcia Bandeira Pereira está dizendo que bonitinho, parece um ursinho, se referindo à foto do Vitorino, assim, em primeiro plano. A Denise... Agora diz o seguinte: se a Joyce fosse tão boa, não estaria ao lado do Dória, querendo a prefeitura de São Paulo. Verdade. E a Lopes 3695, estou com o Shima, ligado no Atualidades, ótimo programa. Já no Facebook, a Roselaine, eu aceito, acredito no nosso governo e não desejo a volta dos governos anteriores, se refere ao comentário do Gustavo Vitorino. A Tereza, boa noite. O que está acontecendo com o nosso Brasil? A Eliane, adoro o programa. Enfim, são as manifestações. Seu Luiz Alegrete, o meu nome é Marta Beatriz, prazer. Pode ser que daqui para frente o senhor acerte. Nos explique, o presidente Bolsonaro não vai mandar o filho Eduardo para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e agora quer que o filho seja líder do governo no Congresso? Dezembro. Não é o mesmo. Até dezembro. Não é o mesmo. Não, É o mesmo. Sim, é o mesmo. Por isso que nós O outro estamos é aqui Flávio, falando. o nome. Isso. É o mesmo. Eduardo Bolsonaro é o Eduardo Bolsonaro. É o mesmo. postulante. O postulante. Tô falando que o meu maior adversário não é o PT. Os filhos. Falando Os filhos nisso, o PT não incomoda tanto quanto os filhos. O Carlos Bolsonaro pediu desculpas no seu Twitter, dizendo que ele postou, explicando que ele tinha postado na conta do pai dele, do presidente Bolsonaro, no Twitter, falando sobre a questão do STF, do julgamento em segunda instância, mas que ele não tinha sido autorizado. Então, ele retirou a postagem e no seu Twitter ele pediu desculpas e esclareceu que não tinha sido o seu pai que tinha escrito, e sim. Mas aí eu pergunto, Os filhos têm a senha do... Pra que faz pra depois se desculpar, gente? Não adianta, depois que tá feito, tá feito. O Twitter ou qualquer outra rede social tinha que ter uma ferramenta que se o usuário fez um post corrigindo o post, tá excluído. Eu quero falar com o senhor Flávio Finardi, nosso telespectador, que agora há pouco ele mandou um e-mail falando sobre o programa, altíssimo nível intelectual e jornalístico, enfim. E aí fez algumas considerações sobre o cenário, sobre não sei o quê, pediu algumas informações. Então eu queria pedir para o senhor, primeiro, que o senhor nos dissesse de onde o senhor é, qual a localidade. Que o senhor fala algumas coisas de cores, enfim, a gente gostaria de saber qual a localidade que o senhor está falando. Ana. E por falar em alto nível e da onde vem, muitas pessoas elogiaram hoje a minha make através do WhatsApp. Ela era da Estética Mara, quem faz todos os procedimentos estéticos, cabelo, corte, tudo isso, pessoal, os profissionais qualificadíssimos da Estética Mara. Passe lá, agende seu horário, que eles vão cuidar com certeza muito bem de você. Um abraço até pro Renato, que vai dar uma remodelada no meu corte. Aguardem novidades, viu, pessoal? E não esqueçam, Estética Mara sempre para cuidar de você. De geração em geração, hein? Eu frequentei a Estética Mara desde quando abriu aquele senhor ali distinto, é da família Mara, então tu vê só, né? E a gente se encontra de novo. Vitorino. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Prentes, lá da Gola. Sim. Porque já está disponível a coleção verão de camisas da Gola. Você sabe, ó, esse símbolozinho aqui, só procurar lá. Procura Gola, G-H-O-L-A, está à disposição já a coleção verão. A Magda, eu queria mesmo era fazer um agradecimento pessoa física. Que nós recebemos uma visita essa semana do meu sobrinho. Ai, tu nem me fala, Daniel, a coisa mais querida, é nosso Alves, fã. Sobrinho da Fabiara, filho da Thaís, do Primo Fernando, do Vitorino. Meu sobrinho. É teu né? sobrinho? É, ele é filho da minha prima, da Thaís. Tava sendo teu primo. Tá, mas ele acha que é primo de sobrinho, segundo tudo grau, bem. é aquelas coisas, Mas o mais importante Aí, o que dele... eu posso por ignorante? Ele trouxe uma cuca
Uma não, Uma para várias. cada um. Várias, uma pra cada um. A coisa mais querida. A E minha- ele ficou assistindo o programa ontem, porque ele disse, eu quero ver que... E a gente esqueceu. A A minha gente foi de estava muito coco. ocupado comendo cuca. A minha foi de coco. A minha foi A de minha uva. também de coco. A minha Eu de comi mumu. metade, confesso. Minha de Mumu. Eu quero dizer que estava em vantagem em relação a vocês, porque já vinha comendo semanalmente esta Azar. cuca. E quero dizer uma coisa, que eu fiquei fã, é extraordinário. realmente. Falando em vantagem, vamos falar do STF. Eu vou falar em desvantagem. Bom, do jeito... O ministro Marco Aurélio Mello, no final da sessão de hoje, deu o placar. Ele disse que entende que está resolvido, deve ser 7-4 contra a cidadania, contra a população e a favor da bandidagem. Claro que ele não discriminou os votos, mas a previsão dele é de que será 7-4. Ou seja, prepare-se porque a justiça brasileira vai passar por uma crise institucional seríssima. A população certamente vai se mostrar indignada, não vai aceitar. Eles estão falando em regras especiais. Não vai ser assim, não vão soltar todo mundo, coisa e tal. Sempre tem aquele blá 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 que a gente sabe que não vai a lugar nenhum. O mais importante é que eles vão fazer o que eles estavam querendo há um bom tempo, que é soltar o Lula. O resto tudo é conversa fiada. Não acreditem. Agora nós vamos testar para ver se aquilo que o Chicão falou é verdade. Essa população vai ficar quietinha com o que os 11 capas pretas vão fazer com o Brasil. Acredito na sua última proposição, porque eu estou com uma outra notícia aqui, outra informação sobre o Laranjal. Conhece a história do Laranjal? Sabe quantos partidos estão envolvidos? Eu vou dar o nome aqui dos partidos. Olha aqui, ó. O Solidariedade, Patriota, Podemos, PHS e PMB. Sergipe, as investigações miram o MDB. Isso eu falei primeiro em São Paulo. PSDB e PSB. Então, o único partido que está sendo atingido é o partido do presidente da República. Interessante, por que nesses outros partidos ninguém fala absolutamente nada? Não, mas eu falei, se der uma geral. Gostaria de saber. Se der uma geral, todo mundo grita. Impressionante. Eu acho que porque a população já está ressabiada, Mari, porque a população acreditou num partido que apregou a honestidade e agora veio outro partido que assumiu apregoando a mesma coisa. Então, se a população está mais atilada para controlar esse item honestidade. Porque o engodo já vem de outra época. De outras épocas, né? Estou reforçando a tese. Então, acho que eles estão mais atilados para isso e por isso que tem o controle tanto do PSL. Mas eu queria sobre a notícia do Vitorino, Marconi, me lembrei de ti. Sabe quantas pessoas tinham na frente do STF hoje? Nenhuma. Nenhum. Obrigado. Quem é que tem razão nisso aí? Gostem ou não? O rapaz aqui, o Seguinho. O Alan. Tá dizendo? Tem que engolir. A bancada tem que me engolir, o Zagallo. Tem que me engolir, goela abaixo, Mas a gente está atrás. te engolindo bem. Com pelanque A gente até e tudo. não... Com pelanque e tudo. Parou. O Alan dos Santos, que é um dos proprietários, enfim, do site Terça Livre, tuitou o seguinte ontem, ó, establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5. E aí, ai de Bolsonaro, caso tente parar o povo, será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará, caso a decisão do STF seja soltar os criminosos em massa. Que utopia. Eu duvido muito. Vai aceitar e vai aceitar quieto. Mas ontem, Marconi, uma telespectadora mandou uma mensagem para mim que eu achei interessante até. Ela disse assim, Chicão, democracia no Brasil, tu não tem direito de ir e vir. Tu não tem direito de ir e vir no Brasil, porque a tua segurança não porque a verdadeira democracia, ela protege a tua segurança. Só lá em Brasília eles fazem a democracia para eles. Então nós não temos democracia. Só tem democracia de falar mal dos caras aqui e eles estão rindo de nós. Porque essas frases no Twitter e no Facebook, elas são... isso gera um monte de curtida. O brasileiro não aceitará quieto. Não aceitará quieto o quê? Vocês estão loucos? Magda, me perdoe as palavras, diz o Thiago Logman, mas esse é o governo mais barraqueiro que eu já vi. É verdade. E toda vez que envolve os filhos do Bolsonaro, onde o presidente quer dar uma mata para os filhos dele, dá nisso. É o fim da várzea. Que nível, hein? Isso é verdade. É verdade. Mas sempre foi assim, Me permitam gente. discordar. Pode. Permitam discordar. Barraqueiro, concordo. Mas até agora, ladrão não se achou. Ah, não, é. Mas também E não até o que Então ele se achou falou ladrão, no áudio, não se achou desfalque, não foi quebradeira grave. de empresa,
Não foi grave porque ele recuou, ninguém concessão. Ladrão. Pois é, então, de barraqueiro eu até concordo, que tá um barraco só, né? Mas de barraqueiro é isso, né? Mas- O que está acontecendo no país? Pergunta Tiago. Não, Tiago, só tu também não vai dar. Não dá, vamos falar pra outro. É muito, Thiago. né? Não, mas 2 vezes não, Tiago. Me Então, distraí posso ir aqui aqui. com alguns do WhatsApp? Por favor, Pessoal, façam. a Maria, ela coloca aqui, a Maria Elizabeth, está todo mundo se revelando. Aos pouquinhos, vão aparecendo os podres. O Paulo também fala que esse governo só sabe brigar. E ele diz que não é só o governo de Jair Bolsonaro, ele exemplifica dizendo que todos os partidos só sabem brigar, só sabem fazer arruaça, xingamentos, mas nada se resolve. E a Vanessa de Canoas, ela fala que é impossível separar o joio do trigo. Aqueles que estão fazendo um trabalho sério do que estão lá apenas para roubar, para fazer todo esse alarde. E quem tem uma opinião bem assim forte é a Nair de Gravataí. Ela fala: este dia da votação será o último dia do Brasil que conhecemos. No dia seguinte é exército na rua. E o Douglas também fala que tem que fechar o STF, não dá mais. Já o general Vilas Boas, citado pelo nosso telespectador, ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Marne Barcelos, Rui Barbosa, 1914. Só que E faz conclui tempo. dizendo o seguinte: essa síndrome, reflexionada por Rui Barbosa, infelizmente assolou nosso país ao longo do último século. Contudo, experimentamos um novo período em que as instituições vêm fazendo grande esforço para combater a corrupção e a impunidade, o que nos trouxe gente brasileira de volta à autoestima e à confiança, se referindo também ao julgamento do STF. Que instituição. Olá. O Legislativo foi O tão MP, eu acho avacalhado que o e a Ministério Suprema Público Corte Brasileira tão Federal, ele está se desmoralizada. referindo a essas instituições que estão tentando combater a corrupção. Olha, voltou ao nosso convívio a senhora Neuza Rocha. Ela diz assim: olá, meus amigos queridos, nessa noite chuvosa, cá estou eu a pensar. Não seria melhor, ao invés de soltar quase 170 mil pessoas que são presos, assassinos, mandar prender os 11? Beijos mil para todos, Marconi já me conquistou. Excelente. É o sonho da população brasileira. Sabe, porque ao invés de soltar 170, prende A 11. dona Neuza veio nos assistir hoje, mas ontem não estava nos assistindo. Não. Que daí ela não diria esse número aí. Ela continua replicando 170 Não tá mil. nada bem hoje, né? Por quê, dona Porque pra quê magoar a dona Neuza? Que... Mas eu não magoei ela, pelo contrário, ela disse que voltou a assistir. E disse que ela voltou a assistir não faz uma semana, ela voltou a assistir hoje. Porque se ela tivesse assistido Pra ontem. que dizer que a pessoa errou? Mas ela errou. A cara ficou meia hora explicando. Nós discutimos outra meia hora o programa. Aí, Então explica pra ela. Tudo de novo? Não, não. Assistia a reprise, Tudo melhores não. momentos. melhores momentos. YouTube, Está prometido nos melhores Dona momentos. Neuza Rocha, Isso aí. presta atenção no serviço aqui. Sábado, 7h30 da noite, nos melhores momentos do Atualidades Pampa, certamente esta matéria estará presente. A produtora que está no meu Disse que não. ouvido, Horrível. não, só quer me matar, porque eu não sei se ela vai conseguir editar aquela loucura que a gente fez aqui. 20 e tantos minutos Mas falando igual sobre vai esse estar com certeza no youtube.com/TV Pampa ou no facebook.com/Atualidades Pampa, porque o vídeo fica disponível dos programas. Muito bom, hein, dona Carla? Lembrando grande que a fase. retomada dessa votação é só quarta-feira que vem. Eles não a vão nova falar sessão é sobre mais quarta-feira. nada. Ficou faltando a sustentação oral de um dos amigos CUR, né, amigos da corte, que vão participar, e vai ter a sustentação oral daqueles que são favoráveis à prisão em segunda instância, que é a Advocacia Geral da União e também outras instituições de representação. Agora, o que me causou estranheza é que tem uma tal de Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil, que contratou o doutor Lênin Streck, que foi lá e fez uma sustentação oral. Eu fui dar uma olhadinha para ver quem é a Associação dos Advogados Criminalistas. É uma meia dúzia de advogados milionários que cobram 2 milhões, 3 milhões por um habeas corpus, que habitam Brasília e os gabinetes dos ministros.
Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Tem que optar pelo dinheiro. Existem momentos em que a tua categoria profissional e a tua cidadania colidem. Como advogado, eu deveria ficar ao lado da OAB, nesse caso, ficar ao lado dos advogados criminalistas, quando são colegas de trabalho, que cobram pelo seu serviço e ganham bem, porque assim o exercem com altivez e com competência. Mas o meu coração de cidadão, a minha cidadania, fala mais alto nessa hora. E entre a minha categoria profissional e a minha dignidade como cidadão, eu vou ficar sempre com a minha dignidade como cidadão. O Brasil é mais importante para mim, até mesmo que o meu trabalho. Então eu fico triste com o que eu vi e ouvi hoje. O Dr. Lenny Streck, por quem eu tenho um profundo respeito e carinho, e fez uma sustentação brilhante, como sempre. Ele é um cara brilhante, autor de dezenas de livros. Mas, acima de tudo, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Quer dizer, nós temos interesses que estão conflitando. E esse conflito de interesses é que me deixa profundamente angustiado como advogado e como cidadão. Dona Magda, a única novidade que eu vi no julgamento, porque as teses já estão bem expostas e a dona Neuza não os viu ontem, nós discutimos bastante a matéria aqui. Discutimos bastante. É que na verdade, são 3 ações declaratórias e um partido mudou de... Exatamente, mudou de posicionamento. Pois não, dona Cassandra. Me empolguei. Se empolgou, dona. É que, na verdade, essa sessão declaratória é através de 3 ações. Uma era do PCdoB, pode me socorrer, a outra da OAB e a outra do Podemos. DEM. Não, era DEM, passou para ser Podemos. Não, Patriotas. Lembrei, Patriotas. Não Podemos nem DEM. Não Podemos. E aí a OAB manteve o posicionamento de ser contra a prisão em segunda instância, o PCdoB manteve, mas o Patriota mudou a tese e hoje é a favor da prisão de segunda instância, embora tendo sido um dos autores. Patriota. Obrigado, Mário Barcelos, por favor. Bom, vamos rapidamente aos aniversariantes. De hoje, Chiquinha Gonzaga, uma grande personagem da música popular brasileira, que mereceu, inclusive, uma minissérie da Rede Globo de televisão. Rita Hayworth, uma das mais famosas atrizes do cinema, fez Sangue e Areia, fez A Dama de Xangai e fez Gilda, né? Que foi um clássico do cinema americano, né? Foi casada com Orson Welles, eles fizeram um filme, A Dama de Xangai, que eu acho um clássico realmente maravilhoso, né? Foi uma das mulheres, uma ruiva, né? O nome dela verdadeiro era Rita Cancino, ela era de origem mexicana. Montgomery Clift, esse foi um dos homens mais bonitos do cinema americano. Fez o seu último filme, chama-se Os Desajustados. Ele morreu com apenas 46 anos. Esse filme foi feito com ele, Marilyn Monroe foi o último filme, e Clark Gable, que não chegou nem a assistir a estreia do filme, porque morreu nos últimos, uma semana ou 2 semanas depois do filme estar completado. Luiz Bonfá, músico brasileiro, fantástico, assisti muitos... Autor do Orfeu Negro. Isto. Vamos falar também do José de Alencar. José Alencar, não do grande José de Alencar, mas esse também grande, foi vice-presidente da época do Lula e foi um grande empresário, dono da Coteminas, que é uma grande empresa lá de Minas Gerais. Graça Machel. Dedico um capítulo especial a esta mulher, que é a única mulher no mundo que foi casada com 2 presidentes de países diferentes. Primeiro, ela foi casada com Samora Machel, que foi presidente de Moçambique e morreu muito novo ainda, com menos de 50 anos. Graça Machel, Samora Machel, que foi o homem que organizou a Frelimo, que foi a Frente de Libertação por Moçambique ou de Moçambique. Ela casou, ficou viúva e depois conheceu Nelson Mandela e casou-se com o Nelson Mandela. Ela é hoje viúva do Nelson Mandela. Nuno Leal Maia, ator brasileiro que resolveu largar a televisão. Fafi Siqueira, atriz brasileira que fazia aquelas imitações do Roberto Carlos. Boa noite. Como é mesmo. Vamos, tudo bem? Como é que tá o Vitorino? Tudo o Mário também faz bem a imitação, imita bem o Roberto Carlos, ele imita bem mas não ganho para isso. O Leonel de Moura. Não ganho para isso. Ela fazia as imitações do Golias também. Do Golias, ela era perfeita. Golias era uma graça, que figuraça. Bárbara Paz, atriz brasileira também. A Bárbara Paz me parece que é aqui de Novo Hamburgo, né? É gaúcha, de Novo Hamburgo, a Bárbara Paz, né? E esse o Chicão conhece bem, Kimi Heineken. Kimi Raikkonen foi campeão mundial da Fórmula 1 em Interlagos
num trabalho que o pai Paulinho fez. A Ferrari contratou o pai Paulinho porque disputava ele e o Lewis Hamilton, quem seria o campeão. E o pai Paulinho encheu de vela o box da Ferrari e o Kimi Raikkonen ganhou. O único título dele. Vocês saiu na Veja até isso. Sei lá, que eu pedi um casamento, ele enche de vela. Eu tenho um candidato. Mas eu quero um casamento bom. Aí já O senhor... Óbvio. Esse senhor que está aqui à minha destra quer casar com a senhora. E finalmente... Mas eles vão viajar semana que vem juntos. Ah, bom, tá bom. Felicity Jones, atriz Vamos tentar britânica. recuperar o namoro. São esses, dona Magda, os aniversariantes de hoje. Eu fui rudemente interrompido. Eu cometi uma pequena gafe, Luiz Bonfá. O filme se chamava Orfeu Negro, mas a música era Manhã de Carnaval. Mas foi premiado esse Manhã filme. tão bonita, amanhã. Manhã de Carnaval, do Luiz Agostinho dos Santos. que era a trilha do Orfeu Negro. Na vida, uma nova... Estrelado pelo Breno Melo, um ator gaúcho natural de Novo Hamburgo. E pra que tu faz assim e fala com as pessoas assim? Porque eu estou indicando. Muito agressivo. Pode ser enfatizando tudo. Como é? Não é enfatizando, é Isso. enfatizando. Isso. Olha, tô com minha franja, tá... Foram as catadupas da manhã. Mas eu preciso esconder, meu. O que é as catadupas? O que é? As catadupas da manhã. Catadupas. O que é isso? Não sei. Você escolhe Chuva. Cata dupla, você escolhe de A dois em torrente dois. de água que caiu sobre a minha cabeça. Ai, nem descabelou então o cabelo. Mas foi de Tá manhã, bom, foram hein? Ah, é. 5h30 da manhã. Já deu para secar. 5h30 da Ai, noite e ainda. choveu bastante Dona assim. Magda, estou vendo que o assunto não progride na bancada. O senhor está nos chamando a atenção? Não, só disse que o assunto não progrediu. Quer dizer que o meu... Que falta de educação. Agora eu estou sendo xingado. Eu quero dizer que aquele décimo elemento, porque tá, o elemento está melhorando também, está subindo na vida, já é o 10º elemento. Diz assim, mas o Ruxo hoje tá, hein? Nossa. Eu tô que tô. Mas vou recuperar, tem 30 segundos ainda. Tem 30 segundos. 30 segundos quer dizer que o meu Grêmio ontem não se ouve bem. Meu Grêmio teve uma derrota extrema. Não, tem mais tempo pra falar. Porque estamos a 7 dias do jogo mais importante da história recente do Grêmio, onde o Grêmio jogará uma semifinal com o Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo que está afiadíssimo, que vem tendo vitórias em cima de vitórias. E o Grêmio jogava então na arena com seu time titular para fazer o que se diz, Dona Magda, um apronto decisivo. E aprontou, perdeu, saiu do gramado com aquela cara de... Cachorro que lambe banha e foi pro saco. E aí ficaram algumas interrogações ali, especialmente, Dona Magda, porque era para definir o time titular que jogará na quarta-feira. E o Léo Moura não deu a resposta, foi um jogador que foi preparado pelo Renato para ser o titular da lateral direita, não deu a resposta. O Galhardo, que vinha jogando, também não vinha dando resposta. Então, a grande incógnita para o jogo quarta-feira, o Grêmio nas demais 10 posições está escalado, é a sua lateral direita. Mas, olha, você sabe qual é o cúmulo dos cúmulos? É o Gustavo Vitorino dizer para mim que dizer cachorro que lambe banha... Ai, é feio. É nojento, ele É diz. nojento. Agora, o que ele diz é uma beleza, né? Fala, tem um minuto pra falar. Não, eu perdi e o- o Gustavo eu perdi Vitorino o não pode timing. dizer, ó a cara, ó. Cachorro que lambe banho. O Grêmio e Inter eles só jogam com o Flamengo. Desde que eu comecei aqui, tá Flamengo pra cá, Grêmio e Flamengo, Inter e Flamengo. Não Não, perde. melhor tu vai ver a perde. fiasqueira. Perderam. Quando tiver alguma dúvida, pergunta para a Roberta. A Roberta sabe tudo de futebol. Ela esclarece. Aliás, falando em dúvidas, as dúvidas que ficam para o jogo do Flamengo é Luan saiu sentindo dores no pé mais uma vez, Jeromel teve uma pancada, mas já está recuperado. Agora o medo dos gremistas é que se Luan não estiver pronto, tiver algum problema, vai ficar complicado para o time de Renato, que diz, se jogar feio vai ser igual a todos os times do Brasil, que o diferencial do Grêmio é jogar bonito e ele é o responsável por isso. Muito bem. O nosso diferencial é que a gente vai, mas volta, né? E volta com toda a dignidade. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau!